Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. É um prazer imenso tê-los aqui conosco e na aula de hoje nós iremos tratar sobre matéria, suas transformações e suas propriedades. Pois bem, o que seria matéria? Como podemos classificar a matéria? É simples, é fácil. Matéria, nós podemos classificá-la como sendo tudo aquilo que tem massa e volume. Ou seja, matéria é tudo aquilo que tem peso e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, o celular que você está usando aí para assistir essa videoaula, ou tablet, ou computador, como esses objetos, eles têm massa, ou seja, têm peso e têm volume que ocupam um lugar no espaço, nós podemos classificá-lo como sendo matéria. Ou seja, até mesmo você que está aí me vendo, nós podemos classificá-lo como sendo matéria. Só que existe uma diferença básica entre a matéria que forma os compostos inanimados e a matéria que forma os seres vivos. Classificamos a matéria que forma os seres vivos como sendo matéria orgânica, e ela está presente em todos os seres vivos. Já a matéria inorgânica é aquela matéria que está presente em tudo aquilo que não tem vida, como eu acabei de dar o exemplo no caso do seu celular, do seu tablet ou do seu computador pelo qual você está assistindo essa aula. Como você aí que está me vendo já sabe o que é matéria, a gente agora vai aprender quais são as transformações da matéria. A matéria, ela pode apresentar dois tipos básicos de transformação, que é a transformação física e a transformação química. Nós iremos começar pela transformação física e, posteriormente, nós trataremos sobre as transformações químicas. As transformações físicas da matéria é aquele tipo de transformação em que a matéria, ela simplesmente só muda o seu estado físico, mas quimicamente ela permanece a mesma matéria, ou seja, não ocorre nenhum tipo de modificação química nessa matéria, ela simplesmente só vai mudar o seu estado físico. Por exemplo, se você pegar uma água que está no estado líquido e colocá-la numa geladeira, mais precisamente no congelador da geladeira, você vai ver que depois de alguns minutos, essa água que estava no estado líquido, ela vai ficar sólida. Ou seja, ela passou do estado físico de líquida para o estado físico de sólida. Exemplo de transformação de matéria. Ou seja, a água não deixou de ser água, simplesmente ela mudou seu estado físico. E as transformações físicas, elas podem apresentar três tipos de estados físicos, que é sólido, líquido e gasoso. Lembrando que, para que um sólido passe para o líquido e o líquido passe para o gasoso, tem que ocorrer daí um aumento de temperatura. E o inverso também, no caso do gasoso passar para o líquido e do líquido para o sólido, tem que ocorrer uma diminuição de temperatura. Por exemplo, se a gente pegar um cubo de gelo que estava lá no congelador da sua geladeira e retirá-lo e colocá-lo em cima da mesa à temperatura ambiente, você vai ver que gradativamente o gelo vai começar a derreter, passando do estado sólido para o estado líquido, em um processo que a gente denomina de fusão. Ou seja, fusão é a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. Mas, digamos que esse líquido ele tenha sofrido um aumento de temperatura e ele acabou passando do estado líquido
para o estado gasoso. E esse processo vai receber uma denominação que é chamada de evaporação. E exemplos de evaporação a gente tem inúmeros, como, por exemplo, a roupa que você coloca no varal para poder secar e, através da radiação solar, ocorre o processo de evaporação, fazendo com que a roupa ela seque, ou seja, a água evaporou. Tranquilo? Só que quando a água se encontra no estado gasoso e vai passar para o estado líquido, nós denominamos esse processo como sendo um processo de condensação. Exemplo de condensação nós podemos ter na nossa residência, como, por exemplo, quando você pega aquele refrigerante gelado, gostoso, e coloca em um copo de metal, como, por exemplo, um copo de alumínio, você vai ver que na parte externa do copo vai começar a molhar até o nível em que você colocar o refrigerante. E essa água, ela veio da onde? O copo está furado? Não. Simplesmente a água que estava no estado gasoso, no ar que nos rodeia, ao entrar em contato com a superfície do copo, que estava mais fria, ela simplesmente passou do estado gasoso para o estado líquido, ocorrendo um processo que a gente denomina de condensação. Lembrando também que se a temperatura ela continuar diminuindo, a água ela pode passar do estado líquido para o estado sólido. Isso a gente denomina como sendo solidificação. E o exemplo que a gente pode utilizar foi um exemplo que a gente já utilizou anteriormente, que é simplesmente você colocar a água no congelador durante alguns minutos e você vai ver que ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Lembrando também que a matéria, quando ela se encontra no estado sólido, ela pode passar diretamente para o estado gasoso sem que passe pelo estado de líquido. Esse processo a gente o denomina como sendo sublimação. E um exemplo que a gente pode dar de sublimação, simplesmente a gente pode tê-lo na nossa casa também, como, por exemplo, aquelas naftalinas, aquelas bolinhas brancas que é utilizada para afastar insetos. Se você coloca aquela naftalina em um determinado local, e se você for ver, com o passar do tempo, ela vai desaparecendo. E à medida que ela vai desaparecendo, ela não passa para o estado líquido, ela passa diretamente do estado sólido para o estado o quê? Gasoso. Um exemplo prático do que seria sublimação. Mas a matéria, ela não só ocorre as transformações físicas. A matéria também pode ocorrê-la nas transformações químicas, que é o caso, por exemplo, de quando você faz a queima de algum objeto, você vai fazer com que essa matéria ela simplesmente se transforme em outra matéria, que é justamente a transformação química da matéria. Vamos dar um exemplo mais específico. Se você pega aí uma folha do seu caderno, que você está aí fazendo as anotações, se você vai atear fogo nessa folha, ela simplesmente vai queimar, e à medida que ela queima, ela vai sofrendo uma transformação química que vai fazer com que a folha se transforme em um outro tipo de matéria e ocorrendo justamente o que nós conhecemos como transformações químicas. Outro exemplo de transformação química que pode ocorrer é naquela esponja de aço, que é utilizada aí na casa de vocês para simplesmente limpar as panelas, que depois do almoço está tudo sujo. Então a pessoa que fica responsável por limpar essas panelas vão usar a chamada palha de aço. E essa palha de aço, ao entrar em contato com o ar e com a água, vai ocorrer um processo que é chamado de oxidação. E esse processo vai originar uma matéria diferente a partir dessa palha de aço, que a gente conhece como ferrugem. Isso também é outro exemplo de transformação química. Outro exemplo bem comum de transformação química que podemos ter é a decomposição. Ou seja, sua mãe ou seu pai que foi ao mercado comprar aquela fruta que você adora,
que você gosta de estar se alimentando enquanto está estudando, simplesmente eles trouxeram essa fruta para casa, só que como você é um garoto esperto, uma garota esperta, que estava estudando demais, você esqueceu de se alimentar daquela fruta e com o passar do tempo, aquela fruta começou a um processo que é conhecido como decomposição. Ou seja, a fruta começou a apodrecer, que na biologia, na ciência, nós chamamos de decomposição. E a decomposição é a transformação química da matéria, ou seja, mais um exemplo de transformação química. Até agora, vocês já aprenderam o que é matéria, vocês já aprenderam que a matéria ela pode sofrer tanto transformações químicas quanto transformações físicas. Vocês viram os exemplos tanto da transformação física quanto da transformação química. E outra coisa em que a matéria pode apresentar é justamente as suas propriedades. Basicamente, as propriedades da matéria ela é dividida em duas, que são as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais da matéria são aquelas propriedades em que são comuns a todas as matérias, ou seja, tudo e qualquer tipo de matéria tem as propriedades gerais, que são massa e volume, independente dessa massa, desse peso ser muito ou pouco, e a mesma coisa com o volume. Todas as matérias, de forma geral, vai possuir massa e vai possuir volume. Já as propriedades específicas da matéria é aquele tipo de propriedade que não é comum a todas as matérias. Ou seja, uma matéria tem um tipo de propriedade, a outra já não tem, vai ter outro tipo específico, e temos alguns exemplos de propriedades específicas da matéria, como, por exemplo, a densidade. Não confundir densidade com peso, pois densidade e peso são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, se eu pegar um tronco de árvore de, 3 metros, pesando aí 70 quilos, e uma bolinha de chumbo com algumas gramas, se eu jogar ambos em um lago, você vai observar que o chumbo, possuindo apenas umas pequenas gramas, ele vai afundar. Já o tronco, possuindo aí os seus 3 metros com seus 70 quilos, ele vai flutuar. Isso quer dizer o quê? Que, no caso, a madeira, ela vai ter uma densidade menor do que a do chumbo, fazendo com que ela flutue e o chumbo, ela afunde. Isso é densidade. E se, como eu disse a vocês, não comparem densidade com peso, pois o chumbo ele pesa apenas algumas gramas, já a árvore pesa 70 quilos. Se você vê, apesar deles terem pesos diferentes, né, a árvore tem um peso maior, ela vai flutuar, e o chumbo não, por justamente apresentarem densidades diferentes. Outra propriedade específica da matéria que podemos citar aqui é o magnetismo. Existem algumas matérias que elas podem ser atraídas por ímãs e outras não, sendo o magnetismo citado como uma das propriedades específicas da matéria. Outra propriedade específica que podemos citar é a solubilidade. O que é isso, professor? É simplesmente a capacidade de algumas matérias elas serem diluídas em água e outra não. Como, por exemplo, se você pegar a matéria sal, colocar na água, você vai ver que ela vai ser diluída. Tranquilo? E, por fim, a gente tem a propriedade geral, que é conhecida como temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Professor, o que é isso? Simplesmente porque cada matéria ela vai se solidificar a uma determinada temperatura e cada matéria ela vai entrar no estado gasoso em uma determinada temperatura. Por exemplo, vamos pegar a água. A água, para se solidificar, ela tem que estar a 0 graus Celsius. Já para ela entrar no estado gasoso, ela vai ter que estar a 100 graus
Celsius. Já outra matéria, como por exemplo o álcool, para ele se solidificar, ele vai ter que estar a menos 114 graus. E para que ele entre no processo de ebulição, ele vai ter que estar a 78 graus Celsius. Mostrando a vocês que o ponto de ebulição e o ponto de fusão são propriedades específicas da matéria. Ou seja, cada matéria vai ter o seu ponto de fusão e cada matéria vai ter seu ponto de ebulição. A nossa videoaula ela vai ficando por aqui. Eu espero que ela tenha te ajudado. Um beijo no coração de todos e até a próxima.